vocês? Bem-vindos, alunos do quarto ano. Eu sou a professora Tatiana e estamos aqui para falar um pouquinho da nossa matemática. Na nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre tempo. Muito bem, vamos calcular o nosso tempo. E você, tá com muito tempo aí? Espero que sim. Arruma o material, beba bastante água e preste atenção. Vamos começar. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso relógio. Muito bem. O nosso relógio, ele é dividido em horas, minutos e segundos. Vamos começar então com as horas. Esse relógio analógico, ele vai marcar 12 horas. O que significa? Quanto tempo tem um dia? Um dia tem? Muito bem. Um dia é igual a 24 horas. Significa que o ponteiro pequeno precisa dar uma volta completa para fazer metade do dia e mais uma volta para completar o dia. Então, o ponteiro pequenininho, ele dá 2 voltas completas. 2 voltas completas. E eu vou formar, então, o meu dia. Bem, a hora, ela é separada em minutos. Muito bem. A formação da hora vem pelos minutos. E a cada tracinho, nós vamos ter, então, 1 minuto. Então, cada espacinho vai ser 1 minuto. Então, 1 minuto, mais 1 minuto, mais 1 minuto, mais 1 minuto, mais 1. Significa que a cada algarismo, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 espaços, ou 5 minutos. Então, aqui eu tenho 5 minutos, 10 minutos, contar de 5 em 5, muito bem. 15 minutos, 15 mais 5, 20 minutos, mais 5, 25, mais 5, mais 5, 35. Tô gostando de ver, muito bem. 35 mais 5, 40, mais 5, 45. Mais 5, 50. Mais 5, 55. E mais 5? 0. Não, mais 55 mais 5, 60. Muito bem, 60 minutos. É porque quando ele chega no 60, ele começa de novo. Ele começa no 0 a 0. Então, eu tenho 60 minutos. Eu começo sempre no 0. Passei 60 minutos, eu vou ter 1 hora. E para formar os minutos, o que eu preciso? Muito bem, eu preciso do meu ponteiro bem fininho, geralmente vermelhinho, que anda rapidinho, que é o ponteiro dos segundos. Então, 1 segundo, o S de segundo, é igual a 1 segundo? Nem pensar. Vamos começar com 1 minuto. Opa, 1 minuto é igual a, agora sim, 60 segundos. Então, o ponteiro vermelhinho dos segundos, ele anda rapidinho. Deu uma voltinha, o dos minutos, puf, passou para 1 minuto. Aí ele dá outra volta. O dos minutos, 2, 3, até chegar a 5, 10, 15, 20, a 1 hora. Essa é a leitura que fazemos no nosso relógio analógico. Mas tem uma coisinha que eu quero mostrar para vocês. Para isso, eu trouxe aqui, o meu reloginho especial que vai me ajudar a ver um pouquinho melhor as minhas horas. Nós temos aqui um relógio com um ponteiro fininho dos segundos, o ponteiro grande dos minutos e o pequeno das horas. Nesse momento, são 1 hora em ponto. Significa 1 hora e 0 minutos. Vamos caminhando lentamente. 5 minutos. Passou, então,
mais 5 minutos, 1h10. Observe o que está acontecendo com o ponteiro pequeno das horas. 1h15. Perceberam? O ponteiro pequeno, ele vai acompanhando o grande. Por que acontece isso? Porque as horas, elas também vão mudando. Não são 1h em ponto, e sim 1h15. Já se passaram 15 minutos daquela hora. Vamos continuar. 20, 25, 30. 30 significa meia hora. Então, significa que já se passaram a metade da hora. Olha como agora o ponteiro pequeno está no meio entre o 1 e o 2. Se está no meio, significa que é metade da hora. Não chegou 2 horas, mas já passou 1 hora. Continuando, 35, 40, 45. Olha só, 50 minutos. Faltam 10 minutos para 2. Não chegou certinho no 2 ainda. Está no 1, mas agora sim, 2 horas em ponto. Então, quando vocês forem marcar o horário no relógio de vocês, prestem bem atenção no ponteiro das horas, porque não fica certinho. Ele vai acompanhando aos poucos do minuto. Ok? Combinado? Vamos voltar então para o nosso relógio. Então, se eu for marcar o meu horário nesse relógio, eu preciso prestar bem atenção. Se são, então, 3h20, 3 horas está aqui, ponteiro pequeno. Eu não posso colocar certinho no 3. Por quê? Porque já se passaram 20 minutos. Então, aqui ele vai ficar um pouquinho depois do seu número. E 20 minutos. Agora, se eu for colocar, vamos ver outro número. Vamos então pegar um número agora diferente. 4 horas e 45 minutos. 45 minutos, o ponteiro ele já deu toda essa volta. Então, 45 minutos. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Então, o ponteiro das horas, ele já andou muito, mas ele ainda não chegou no 5. Mas ele está bem próximo do 5, olha, está mais próximo do 5 do que do 4. Então, a gente pode colocar ele aqui, ó, apontando para próximo, ok? Deu para entender direitinho? Vamos treinar um pouquinho sobre tempo. O tempo, marcamos só em horas? Não, né? Como vimos numa aula anterior sobre tempo, nós também medimos em dia. E aqui eu quero saber, um ano, ele tem quantos meses? Para responder essa pergunta, eu vou precisar do nosso calendário. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Esses são os nossos meses. E uma semana? Uma semana são os dias domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Não é isso mesmo? Então, esses dias são os dias da semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias tem a semana. E um dia, quantas horas mesmo? 24. Ai, 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 se não soubesse responder. Uma hora, 60 minutos, parabéns. 1 minuto, vamos lá? Tem um relógio. 1 minuto tem o ponteirinho pequenininho, grandinho, fininho. 60 segundos, parabéns. Tô gostando de ver. Marcação do tempo vai além disso. Vamos pensar agora. Se um dia tem 24 horas, 2 dias tem quantas horas? Um dia, 24. 2 dias, o dobro. Então, eu vou ter 48 horas. E 4 dias? E agora? Agora eu preciso somar 24 dias, 24 horas um dia,
24 horas o outro dia, eu sei que dá 48. Mais um dia, 3 dias. Quanto que dá? 8 mais 4, 8. 9, 10, 11, 12. Você está contando no dedo? Ué, se eu tenho dedinhos, eu também posso contar. Nós podemos contar de várias maneiras. É claro que se treinarmos bastante, vai ficar aqui na nossa cabecinha e ficar muito mais fácil. Combinado? Então, 12 unidades subiu para a dezena. 4, 5, 6, 72. Mais 24 horas, eu vou ter 4, 5, 6, 7, 8, 9. 96 horas. Então, em 4 dias, eu tenho 96 horas. Vamos agora precisar desse espaço. 120 minutos correspondem a quantas horas? Peraí, 1 hora eu sei que são igual a 60 minutos. E 2 horas são quantas? Quantos minutos? O dobro! Isso aí! Qual que é o dobro de 6? 12. E qual que é o dobro de 60? 120. Muito bem. Então, 120 minutos são 2 horas. E 240? É o dobro, ó. Dobro de 120. Se é o dobro de 120, aqui eu preciso ter o dobro também. 4 horas. Parabéns! Vamos lá, treinando a nossa cabecinha. Praticando. A nossa aula de hoje vai falar um pouquinho de receita. Olha que delícia, hein? Eu preparo o meu bolo delicioso em 30 minutos. Eu tirei o meu bolo do forno às 5 horas e 10 minutos. Que horas eu coloquei? Que horas eu comecei de preparar? Eu gastei 30 minutos no seu preparo. Terminei de preparar o bolo às 5 e 10. Nós precisamos ir para frente no relógio ou voltar? Muito bem, se eu já terminei, eu preciso voltar no tempo para saber que horas eu comecei. Então, eu preciso tirar 30 minutos. 10 minutos, 15, 20, 25, 30 minutos. Então, eu comecei às 5h40? Não, eu estou voltando o meu relógio, ó. Eu comecei, então, às 4, perto do 5 e 40. Combinado? Vamos, então, para o nosso último desafio. Preparados? Bem, a sessão de cinema do Cinemais começa às 18 horas e 15 minutos e termina 1 hora e 15 minutos depois. Qual é o horário do término? Preste atenção na minha pergunta. Qual é o horário que vai terminar a minha sessão? Primeira coisa, nós temos que voltar no problema e marcar os dados. A sessão de cinema do Cinemais começa às 18 horas e 15 e termina 1 hora e 15 minutos depois. 1 hora e 15 minutos. Vamos então colocar no nosso relógio o horário de início. 18 horas. 18 horas? Mas só tem 12? Muito bem. No período da tarde, a gente continua contando. 13, 14, 15, 16, 17, 18 horas. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Essa é a segunda volta do nosso relógio. Então, se são 18 horas, o ponteiro pequeno está aqui. E 15 minutos, 5, 10, 15 minutos. O ponteiro grande estão marcando 15 minutos. Bem, vamos lá. Vai ter, então, 1 hora de sessão. Termina 1 hora e 15 minutos depois. E aí? Muito bem, já fizeram? Isso mesmo. Se termina 1 hora, a gente tem que andar, então, 1 hora com o nosso relógio. Se está 6,
Muito bem, então aqui ele vai sair de 6 e vai passar para 7 horas. E 15 minutos. Já temos 15, mas ele andou mais 15. Então, aqui é mais 15. Então, tá aqui mais 5, 10, 15 minutos. Então, qual é o horário que vai terminar? 7 horas e 5, 10, 15. Eu posso marcar ele bem no meio. Por que bem no meio? Porque já se passaram 30 minutos da hora. Então, qual é o horário que termina a minha sessão? Se eu tenho 18, eu tenho 19. 19 e 30. 19 horas e 30 minutos. Parabéns, estou gostando de ver. Até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Conte aí ó, no relógio, faça as suas contas, treine um pouquinho, desenhe ele no papel e não esqueça, façam todas as atividades que a professora pedir. Preste bastante atenção na aula dela, combinado? Um grande beijo para vocês, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!